Fala galera, bom, eu não faço a mínima ideia do que aconteceu, mas a minha câmera simplesmente apagou todos os vídeos que eu fiz do review dos 2 primeiros episódios. Por sorte, como eu gravo o áudio no microfone separado, a parte falada não foi perdida e vocês vão poder me escutar, só não vão poder me ver. Eu vou tentar resolver essa questão para os próximos vídeos, mas como eu falei pra vocês, eu realmente não sei o que aconteceu, mas de qualquer forma, fiquem aí com o review dos 2 primeiros episódios de American Horror Story NYC, 11ª temporada, com a minha bela voz. Fala galera, bom, tamo de volta. Assim, tamo de volta mais ou menos, né? Porque eu não tô sumido daqui desde a última temporada. Mas, de qualquer forma, a gente já tava aí há um tempo sem fazer review de American Horror Story. American Horror Story, uma história de horror americano. Mas, enfim, a gente teve essa semana a estreia de American Horror Story NYC, que eu decidi que eu vou chamar dessa forma, porque NYC, eu não tenho dicção pra isso. E eles soltaram 2 episódios de uma vez. Isso vai acontecer também nas próximas semanas. A gente vai ter 2 episódios por semana. E eu vou estar fazendo um vídeo compilando aí tudo que aconteceu nesses 2 episódios. O que a gente precisa entender e destrinchar dessa história pra continuar acompanhando a temporada. Mas antes de começar o review dos episódios, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. A gente tá quase chegando nos 100k, a gente tá com... faltam menos de 200 pessoas, então assim, manda pros amigos, faz uma campanha que vai dar certo. Lembrando também que nossas redes sociais estão todas aqui na descrição, não esqueçam de deixar o likezinho de vocês no vídeo também, e também de me seguir lá no meu outro canal, o Desiluminado, que tá, o link também tá aqui na tela. E lembrando que aqui na descrição também tá o meu Apoia-se, então se você gosta do meu trabalho aqui no YouTube e tem vontade aí de me ajudar a me manter financeiramente aqui no YouTube, só entra lá que tá tudo explicadinho no link. Mas é isso, galera, vamos logo então pro review, que são 2 episódios, então tem que começar a falar porque tem muita coisa pra falar. A série começa mostrando pra gente um piloto que é muito desejado ali pelas mulheres e pelas outras pessoas da tripulação dele, porém que é gay e à noite vive essa segunda vida aí dele, né, que ninguém pode saber no trabalho dele, etc, porque a gente sabe, né, principalmente naquela época, o quanto que isso prejudicaria a vida dele, a carreira dele, etc. E ele vai pra esses bares de couro, né, no caso ele vai ali pra um galpão que tem num pier, onde tem vários caras pegando, etc. A gente vê muito esse tema do cruising nessa temporada, inclusive, depois eu vou explicar melhor um pouquinho pra vocês o que é cruising, caso vocês não saibam, mas de qualquer forma esse cenário de pier, desses galpões abandonados e da comunidade LGBT usando esses espaços nos anos 80 é bem comum. A gente vê isso em Pose também, que é outra série do Ryan Murphy. Ele mostra bastante o quanto que esses espaços acabavam sendo usados pela comunidade por serem espaços onde muito comumente rolava tráfico de drogas, rolava prostituição. Então já eram espaços usados pelas comunidades marginalizadas da época, porque eram espaços ali já considerados perigosos e que, enfim, o que acontecia neles não interferia tanto na vida da alta sociedade, na vida das pessoas de poder ali de Nova York, né, que não eram parte dessas comunidades marginalizadas. Então, essa dinâmica de fazer esses encontros, fossem festas, fossem o que a gente viu ali, que é mais um espaço de cruising, né, de vários caras poderem se pegar e transar e etc, eram muito comuns porque a comunidade não tinha esses espaços e ali era um espaço que ninguém ia ligar muito se acontecesse. A gente conhece então o personagem do Russell Tovey, que é o Patrick. Inclusive, esse episódio apresentou praticamente todo mundo pra gente, ele teve um momentinho pra cada personagem ser apresentado. O Patrick, ele é um investigador do Departamento de Polícia de Nova York, que inclusive é um departamento aí muito presente na história LGBT, né, foi um departamento que teve muitos embates com a comunidade durante a história. Foi em Nova York que a gente teve Stonewall, que foi um momento também muito importante, que foi um embate da comunidade com o departamento de polícia, e ele é um cara gay que não se assume gay dentro desse departamento. A gente descobre que ele não só não é assumido no trabalho dele, como ele é casado com um jornalista, né, chamado Dino, que é interpretado pelo John Mantello, que é um ativista aí pelos direitos dos LGBTs. Então a gente percebe que essa diferença entre os dois, né, de um querer viver uma vida escondida e o outro ser assumido e ainda por cima lutar para que todas as injustiças que acontecem com a comunidade sejam punidas e sejam trazidas pra grande mídia. A gente vê que o Dino já não tem muita paciência com o Patrick, principalmente pelo fato do Patrick ser parte do departamento que deveria estar resolvendo essas questões e não tá, então eles têm essa relação aí bem conturbada. Uma coisa muito interessante é que o The Native, que é o jornal que o Dino escreve na série, ele realmente existiu. Até onde eu pesquisei, o Dino não é uma figura histórica, mas esse jornal existiu desde o comecinho dos anos 80 até o final dos anos 90, e ele foi muito importante, inclusive na época do surto do HIV, por ter sido uma das poucas mídias ali a trazer informações relevantes sobre isso, a falar sobre o assunto, não invisibilizar a pauta, né? Ele era um jornal feito por gays, para gays, então ele tinha um espaço ali na mídia que praticamente ninguém tinha, né? Ele conseguiu se consolidar como o único tabloide ali LGBT que existia em Nova York. A gente já começa a série vendo Patrick investigando ali o caso de um corpo que foi decepado. A gente descobre que foi o corpo desse piloto que a gente conheceu lá no começo do episódio, e que a gente vai ter aí uma série de assassinatos da comunidade LGBT, e a gente vê que o Dino e o Patrick, eles vão ocupar esses papéis aí bem importantes,
Um de ser a pessoa que tá fazendo a investigação, né, tipo, de fato, indo lá atrás, pesquisando e tal, que é o papel de jornalista do Dino, e do outro lado a gente tem o Patrick, que tá inserido ali na força policial, né, na força bruta, na força bélica, que podia estar fazendo alguma coisa contra isso, botando o suspeito atrás das grades e tá fazendo pouco caso por conta de ser uma comunidade marginalizada e da gente saber que não é de hoje que a polícia negligencia, ajuda a comunidade e passa um paninho ali pra umas paradas que acontecem. A gente também conhece a Hannah, que é interpretada pela Billie Lourd, e o plot dela é basicamente dessa médica que tá descobrindo essa doença que se espalha muito rápido, que vem de um animal, né, vem dos cervos que foram encontrados ali em Fire Island, que é uma ilha próxima a Nova York, no território ali de, não sei, de Long Island, se eu não me engano. E tudo tá indicando, né, principalmente pelo ano em que esse episódio é passado, que é 1981, que essa doença vai ser o HIV. O primeiro registro oficial de descoberta do HIV foi em 1981, então bate ali com o tempo que a gente tá acompanhando na série. E assim, eu não tenho muita informação sobre a origem do HIV, eu já fiz algumas pesquisas sobre, mas praticamente tudo que eu encontrei associava a origem do HIV a uma mutação de um vírus que antes era encontrado em primatas, e depois desses primatas terem sido habitualmente consumidos ali como alimentação mesmo por pessoas, esse vírus deles, que era um vírus que atacava o sistema imunológico, acabou se adaptando, né, se mutando ali para poder atacar o sistema imunológico dos seres humanos. Isso teria sido o HIV-1, que foi a primeira mutação do vírus. Não tenho certeza sobre essas informações, sendo bem sincero, eu acho que nem a ciência tem, mas de qualquer forma a gente tem a origem do HIV sim associada a um animal. Não é um cervo, como é mostrado na série, no caso eram primatas, mas de qualquer forma eu sinto que é daí que vem todo esse plot, toda essa narrativa. E espero de verdade que a gente tenha uma abordagem muito sensível desse assunto, né? O Ryan Murphy já abordou isso de formas sensíveis antes. Ele já fez o The Normal Heart, que foi um filme sobre a crise do HIV. Ele fez Pose também, que é uma série toda sobre o assunto. Uma outra pauta também muito legal que foi abordada nesse episódio com o personagem da Fran, que é o personagem da Sandra Bernhard, eu acho que se fala assim o nome dela, que foi quando aquele grupo de ativistas lésbicas, elas entram na redação do The Native e começam a questionar ali ao Dino por que as mulheres lésbicas não são abordadas nesse jornal e por que as coisas, as violências que acontecem contra essa parte da comunidade também não recebem esse destaque. E ele fala sobre ele ser um cara gay, escrever sobre homens gays, etc. Mas a gente sabe que até hoje homens gays ainda são a pauta principal da comunidade LGBT, né, que recebe mais atenção da mídia, que as pessoas compreendem com mais facilidade, que as pessoas tendem mais a colocar no holofote. E outras letras aí da comunidade acabaram sendo muito invisibilizadas durante décadas. Hoje em dia estão ganhando um pouco mais de espaço, mas principalmente ali nos anos 80 é compreensível, né, pela dinâmica social ali da época, que um jornal que falasse sobre homossexualidade fosse abordar principalmente e quase exclusivamente homens gays. A gente então conhece o Adam, que é o personagem do Charlie Carver, que tem um amigo, né, o Sully, que pra tentar consolar ele ali quando ele tá lidando com o término de um relacionamento e etc, decide levar ele pra um espaço de cruising que acontece num parque. Ele vai então com o Sully vai lá transar com o cara, ele não se sente muito confortável e acaba batendo de frente aí com uma figura que parece que vai aparecer bastante nessa temporada. Aparentemente é a principal imagem aí do vilão da série, mas eu ainda sinto que tem muita coisa por trás e que o tal do Big Daddy, que é essa figura que aparece, que é esse cara grandão com uma máscara de couro, uma figura bem com o look ali bem sado, não sei se de fato ele é o responsável por tudo que tá acontecendo. Pra mim parece ter uma conspiração bem maior por trás dele, e ele me parece inclusive ser meio que uma entidade. Ele teve alguns momentos ali que ele apareceu que não pareciam possíveis pra um ser humano fazer daquela forma, então eu não sei também se ele é uma entidade, se ele representa um movimento, e logo depois o Sully some, e o Adam faz esse link entre essa figura que apareceu e o desaparecimento do amigo dele. Pra explicar rapidinho pra vocês o que é essa dinâmica do cruising, porque eu já vi que vai ser bem presente nessa temporada, o que aconteceu foi, durante muito tempo, a comunidade LGBT não podia frequentar os mesmos espaços da comunidade hétero. No caso, até hoje em dia, não é muito a situação. Então todas essas dinâmicas de poder ter um encontro, de poder ter um lugar pra transar, de poder ter um lugar pra se pegar, poder ter um lugar pra conhecer pessoas novas, todas essas dinâmicas de flerte, namoro, sexo e os espaços que foram construídos pra isso, eles foram construídos pra comunidade hétero. Começaram a surgir esses espaços, eram todos em lugares isolados, normalmente o endereço só era de conhecimento da própria comunidade pra poder proteger as pessoas que frequentavam ali. Inclusive existiam vários lugares de fachada que serviam ali pra disfarçar um pouco que eram espaços de cruising, e o cruising basicamente significa você ir pra um lugar onde tem várias pessoas ali dispostas a transar, e você vai andando ali dentro pra conhecer as pessoas e transar com várias pessoas. A ideia é que role um revezamento de parceiros ali dentro. Então esses espaços eram muito comuns, eles ainda são muito comuns, existem vários espaços assim, mas hoje em dia eles ocupam um espaço um pouco diferente, né? Hoje em dia é muito mais uma prática que a pessoa que tem vontade vai lá e faz. Antigamente era praticamente o único lugar onde a comunidade LGBT conseguia ter qualquer tipo de interação, do flerte ao sexo, eram os únicos espaços que respeitavam essa dinâmica LGBT. A gente então começa a acompanhar aí o que o Adam começa a se tornar nessa temporada, né? Ele vai ser esse ponto muito chave, pelo menos parece que vai, de conseguir movimentar uma investigação mesmo, que sem a ajuda da polícia,
polícia, pois a gente percebe que ele vai poder contar com alguma ajuda da polícia, mas ele primeiro conta mais ali com o trabalho do Dino e o trabalho do jornal dele. A gente então conhece, como eu falei pra vocês, mais um espaço ali de cruising, né, que é uma sauna, e a gente tem a Patti LuPone cantando ali num canto. Eu juro pra vocês que eu fiquei um pouco decepcionado, assim, porque ela apareceu 2 vezes só cantando. E ela não falou nada, e ela não interagiu com ninguém. Botaram a Patti LuPone de peça de mobília nesses 2 episódios, não entendi muito bem. A gente é introduzido, então, a mais um personagem dessa temporada, que falar o nome dele em inglês me incomoda muito, então vou chamar ele de Tel. Mas a gente descobre que ele é um fotógrafo ali de BDSM, né? Ele faz fotos bem ousadas, ele tenta trazer beleza pro que a sociedade não enxerga como belo. A gente depois percebe que ele tem uma relação bem de subordinação ao Sam, que é o personagem do Zachary Quinto. Pelo que eu entendi, ele é o dono da galeria, é ele que faz as vendas das fotos pros milionários que compram essas fotos que o Tel faz. Então o Adam então vai atrás do Tel lá no estúdio dele pra poder perguntar quem é o Big Daddy, já que ele descobre que o Tel fotografou ele em algum momento. Depois, pelo menos o que eu entendi foi que o Tel realmente não sabe sobre o Big Daddy, acha realmente que ele tá morto, a gente sabe que ele não tá, ou pelo menos que aparentemente ele não tá, como eu falei, ele pode ser uma entidade, mas a gente não tem confirmação sobre isso. A gente também tem um diálogo bem interessante ali entre o Dino e o Patrick, onde o Dino explica pro Patrick, o que depois a gente percebe que não precisava ter sido feito, já que o Patrick conhecia muito bem o tal do Handkerchief Code, que é esse código que era feito através de cores de bandana, né? Os homens gays, eles colocavam essa bandana na calça deles, e dessa forma, dependendo da cor da bandana, eles diziam para outros homens gays o que eles topariam fazer. A gente também tem a introdução do personagem da Leslie Grossman, que é o personagem da Barbara. Dessa vez ela tá fazendo um personagem bem mais sério do que ela fez nas últimas temporadas, então eu gostei particularmente, já falei isso várias vezes que eu não tenho nada contra a Leslie Grossman, é uma pessoa que me incomoda. Em cena, a gente percebe que ela é ex-mulher do Patrick, né? Que ele já foi casado com uma mulher, e que ele escondeu dela durante muito tempo que ele era gay. Inclusive, por isso ela não confia nem um pouco nele até hoje, mesmo que ela goste muito dele, ela ficou muito magoada com isso. E depois a gente vê que ela é um ponto aí muito importante pra continuar descobrindo coisas sobre o Patrick, e ela decide contar pro Dino que tem um negócio aí dele que talvez nem o Dino saiba. A gente conhece então também o personagem do Dennis O'Hare, que é o personagem do Henry, que é um frequentador ali de um bar onde o Dino vai pra tentar conseguir informações sobre esse tal serial killer que pode estar matando os homens gays de Nova York. O que acontece é que o Dino acaba sendo dopado e sequestrado, e essa reuniãozinha dele com o Henry saiu muito pior do que ele poderia imaginar na vida dele. Logo depois desse diálogo do Dino com o Henry, a gente tem um momento muito importante em que a gente vê o Sam meio que persuadindo ali um outro garoto, que inclusive é a cara do ator que fazia o Sully. Eu achei que o Sully não tinha morrido, porque o Ryan Murphy tem um negócio só contratar gente igual, e eu fico muito perdido quando é a mesma pessoa, porque já tinha 40 minutos da hora que o Sully tinha aparecido, e eu achei que era ele, e achei que ele não tá morto. O que foi meio inútil, porque depois no episódio deixaram bem claro que não era. Mas na hora eu não sabia que isso ia acontecer. Mas por que essa cena é importante? Porque o Sam diz pra ele que tem uma proposta aí muito interessante pra ele, e ele vai lá pro estúdio aonde o Sam recomendou que ele fosse, que é um lugar totalmente estranho, sem ninguém, e quem recebe ele na porta é o Big Daddy. Então foi um momento aí que a gente viu que o Sam tem sim uma conexão com o Big Daddy, depois a gente vê de novo eles cruzando um com o outro ali, né, na porta de casa, mas até então a gente não sabia que o Sam poderia estar metido com coisas assim tão bizarras. E aí a gente termina o episódio voltando lá pra sauna, né, vendo a Patti LuPone, uma grande peça da mobília, e esse cara que parecia muito o Sully, que eu não lembro mais o nome dele, acaba sendo morto lá no chuveiro, depois de ver o Big Daddy também. Indo pro segundo episódio, a gente começa vendo o Dino lá no cativeiro sendo torturado, né, pela pessoa que em teoria tá sequestrando essas pessoas pra matar, o que mostra pra gente que a coisa é um pouquinho mais complexa do que parece, né? A gente tem esse cara que parece ser de fato responsável por matar as pessoas, mas ao mesmo tempo a gente tem o Big Daddy aparecendo todas as vezes que alguém morre ou que alguém some, então não sei se são 2 criminosos diferentes ou se é tudo uma grande conspiração, uma grande quadrilha, ou como eu falei pra vocês, se o Big Daddy de fato não é um ser humano, ele é uma entidade e ele representa ali o perigo, talvez, a ameaça à comunidade LGBT, não sei, mas de qualquer forma a gente percebe que esse cara que tá torturando o Dino, que sequestrou ele e que começa a falar sobre estar matando outras pessoas, né, ele deixa claro que ele é um serial killer, que esse cara não é o Big Daddy e nem o Sam, que a gente viu que tá junto com o Big Daddy. Ele acaba não matando o Dino por conta dele ter servido no exército, então tá aí o porquê do episódio chamar Thank You for Your Service, né, que é o que eles falam pros veteranos aí de guerra nos Estados Unidos. Vamos tirar um momentinho aqui também pra falar da abertura dessa temporada, que eu particularmente gostei muito, eu achei ela muito bem feita, ela tem vários elementos ali que eu acredito que com os episódios sendo lançados a gente vai entender um pouco melhor, né, a gente tem várias imagens ali de BDSM, a gente tem bastante sangue, ou seja, a gente vê que esse grupo, né, a galera dessas festas de couro e etc, de fato vai ser uma vítima central desse serial killer. A gente também tem um detalhe muito importante que são
são vários daqueles guarda-chuvinhas de drink que aparecem inúmeras vezes nessa abertura. Até esse momento a gente não sabia ainda o que era, mas depois a gente percebe que o serial killer ele atrai esses homens gays mandando esse drink que se chama Mai Tai, se eu não me engano, que sempre vem com um guarda-chuvinha desse. Então vai ser meio que a marca registrada de como ele captura as vítimas ou só mata, como foi no caso que a gente viu nesse episódio. Continuando no episódio, a gente vê o Sam se consultando ali com a Hannah, que manda ele ficar em casa e tomar um remédio ali por alguns dias, porque ele tá com alguns sintomas meio esquisitos. A gente percebe que tem outras pessoas ali na sala de espera que também estão com sintomas, algumas pessoas com umas erupções na pele e etc. Como eu falei pra vocês, o Adam parece que vai ter um papel bem central em meio que unificar a procura pelo assassino ali, meio que unindo todas as tribos, né? Tanto a galera do jornal, quanto a galera da polícia. Enfim, ele tem uma conversa ali com o Dino, onde eles decidem que juntos eles vão tentar criar uma rede de apoio e uma rede de troca de informação dentro da própria comunidade, e eles começam a fazer esses folhetos aí com telefones de auxílio pra quem vê alguma coisa, pra quem souber de alguma coisa e puder ajudar nessa investigação, poder ligar e contar pra eles. O Adam acaba então sendo preso por conta disso, né? Uma das pessoas que interroga ele é o Patrick, né? O marido do Dino, que até então ninguém na delegacia sabe que ele é vivo, mas o Adam saca um pouco. E nessa tortura aí que fazem com o Adam, eu não entendi muito bem. Entrou um cara de cap e jockstrap e deu um tapa na cara dele. Eu não entendi essa cena, vou ser muito sincero. Como eu tinha falado pra vocês, a Bárbara não superou muito esse rolê do Patrick ter mentido durante tanto tempo pra ela. Então ela decide ir até o Dino e mostrar essa caixa que ela encontrou dele, né? Com várias bandanas, vários acessórios de couro, mostrando pro Dino que mesmo ele tendo se assumido gay, pro Dino e pra ela no caso, ele ainda escondia muitas coisas da vida dele, que ainda vivia em negação em relação a vários desejos e a várias nuances ali de quem ele realmente era. O Dino obviamente fica puto, né? Porque perdeu um tempão explicando isso pro Patrick e descobre que o Patrick mente pra ele também, mas decide contar pro Patrick aí de um jeito bem lacrante, que é levando ele numa baladinha dessas de couro e falando: ué, linda, tá surpresa? É aquelas coisas que eu encontrei. Quando o Adam é liberado lá da cadeia, ele acaba encontrando com um amigo dele, o Morris, que leva ele numa festa que acontece ali num lugar meio isolado. Eu não lembro agora se era num pier, pode ser que tenha sido, mas era uma festa ali que imitava festas de Paris e tinha muita arte. E junto com isso tinha uma festa, tinha uma pegação, tinha um negócio, então ele leva o Adam pra lá. Um dos artistas que o Morris cita que vai estar nesse evento aí que eles estão indo é chamado na série de Hans Henkens, que na verdade foi uma versão aí que a série fez de um artista que realmente existiu, chamado Klaus Nomi. O Klaus, ele era um artista alemão que mudou para os Estados Unidos, ele acabou se tornando aí um ícone underground LGBT, ele fazia essas performances que misturavam ópera com poesia, e era uma coisa muito interpretativa e muito teatral, e ele ficou bem famoso nesse cenário ali no comecinho dos anos 80, mas ele acabou morrendo lá em 83 em decorrência do HIV lá em Nova York. A gente vê então o Dino convencendo o Patrick a ir junto com eles ali para um bar onde ele acha que pode ser um lugar que vai ter alguma pista, vai ter alguma informação relevante para a investigação que eles estão fazendo. A gente descobre que a dona dessa balada aí de couro que eles vão é a Rebecca Dayan, ou Dayan, não sei como é que fala o nome dela, que foi aquela atriz que fez a médica no episódio lá do Facelift, né, de American Horror Stories, na segunda temporada. E ela pede ali, por favor, pra não trazerem nada de prejudicial pra balada dela, nada ligado àqueles assassinatos, porque ia prejudicar muito a reputação dela ali, mas um cara toma uma facada no pescoço, no bar. Então, assim, acho que dentro de todas as piores perspectivas dela, ela nunca ia ter imaginado que isso ia acontecer. A gente teve uma cena nesse episódio em que um garoto ali saindo de um desses clubes, um telefone toca e ele atende e decide ir pra casa dessa pessoa, mesmo que tudo naquela ligação tenha soado extremamente ameaçador. O cara disse que morava num porão, falou: vem aqui na minha casa, você não sabe quem eu sou, mas você vai vir pra cá e vai ser legal. A gente descobre depois que esse cara que ligou foi o Sam e que ele tá mantendo esse garoto numa jaula, tipo num cativeiro na casa dele. Porém, nesses diálogos que ele tem com esse garoto, ele meio que dá a entender que o garoto tá gostando daquilo e que o garoto meio que sabia que isso ia acontecer. E quando ele fala isso, o garoto dá uma relaxada. Então, assim, não deixa de ser horrível, mas talvez o garoto esteja feliz, não sei, vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Mas percebemos o quê? Que o Ryan Murphy entendeu que Zachary Quinto dá um ótimo psicopata e aparentemente ele nunca vai pisar nessa série se não for pra fazer isso. Assim, psicopata também não sei, né? Porque se o garoto tá de acordo com a situação e aquilo tudo tem um fundo sexual, não sei se eu tô passando pano por uma coisa muito errada, mas é porque não me soa tão errado, tá todo mundo de acordo. De qualquer forma, nessa cena a gente tem mais um indício de que o Big Daddy pode ser uma entidade, porque na hora que o Sam vai entrar em casa, ele tá do lado da porta e a imagem fica meio embaçada e ele parece que não vê o Big Daddy, então assim, não sei. Eu tô aqui na teoria de que ele é uma entidade, eu tô numa teoria de que ele é só uma representação de alguma coisa, não sei se eu tô viajando. Pra fechar o segundo episódio, a gente vê que o Patrick recebeu uma ligação ali da polícia porque acharam uma sequência de mãos penduradas
explicadas, né? Provavelmente o que ia acontecer talvez com o Dino se ele não tivesse tatuagem lá do exército e não tivesse sido poupado pelo serial killer. E tudo indica que no próximo episódio a gente vai começar a ter uma investigação de fato da polícia, porque agora eles têm uma coisa concreta pra ir atrás, assim, concreta que eu falo de acordo com os critérios deles do que eles precisam, né? Porque a gente sabe que já deram a informação suficiente pra eles fazerem alguma coisa há muito tempo. Bom, galera, vamos lá ao que eu achei desses 2 episódios. Uma coisa que eu preciso já começar essa análise aqui falando, que me deu um alívio muito grande. Eu não senti, pelo menos nesses 2 primeiros episódios, que eles tentaram direcionar a série pra um público teen como eles fizeram na última temporada. A última temporada, pra mim, parece uma série muito fuleira, parece uma série muito feita de qualquer jeito, mas foi o último contato que eu tive com a American Horror Story, né? Então, assim, tava meio que esperando alguma coisa nesse sentido. E assim, gente, uma coisa que eu acho que é meio indiscutível é que esses 2 primeiros episódios foram muito bem filmados. Eu não sei se eles tiveram uma produção de fato tão grande por trás desses 2 episódios, ou se eles souberam usar os elementos que eles tinham pra fazer parecer que tinha uma produção grande, mas me pareceu uma série cara, me pareceu uma série séria, me pareceu uma série que teve um empenho, que teve uma dedicação, que teve um trabalho ali por trás de fazer uma coisa coesa esteticamente, que tem um roteiro que você leva a sério, que tem atuações que você leva a sério, que toca em pautas que você leva a sério. Então tá me parecendo que vai ser uma temporada com um pouco mais de porte, um pouco mais de seriedade, um pouco mais respeitável do que foi a última. Inclusive em questão de direção, de fotografia, me lembrou um pouco American Crime Story, a última série do Ryan Murphy que foi Dahmer. Dito isso, eu achei os episódios um pouco chatos. Quero deixar claro que eu não achei os episódios inúteis, eu não achei que eles gastaram tempo à toa, mas eu sinto que a gente tá caminhando em passos muito lentos ainda, principalmente por terem sido 2 episódios, um deles ter sido o piloto. Eu dou meus pontos pro piloto por ter apresentado os personagens muito bem, a gente conheceu todo mundo ali, a gente conseguiu ter camadas o suficiente da vida de cada um pra entender quem são os personagens, pra entender quem vai dar cada direcionamento dessa história. Então, o piloto cumpriu o seu papel, mas ainda assim, principalmente o segundo episódio, eu senti ele um pouco lento. Eu tô sentindo as coisas se desenvolvendo de uma forma um pouco lenta. Por um lado, isso é bom, porque temporadas que apressaram muito resolução de fatos e que jogaram um monte de coisa em cima de você pra te prender atenção igual criança ali na tela, terminaram de forma trágica. Então, assim, não tenho necessariamente uma referência positiva de temporadas de American Horror Story que aceleraram o passo pra poder contar um monte de coisa. Mas falando assim, do meu ponto de vista enquanto espectador, tiveram vários momentos que eu dei uma distraída ali assistindo. Vou dar meus pontos pra esse elenco que tá, pelo menos de todo mundo que eu vi até agora, achei todo mundo muito bom. Não teve ninguém que destoou ali pra mim. Eu vi que o Ryan Murphy manteve realmente só a galera que consegue carregar uma trama desse porte, que consegue carregar uma série com essa produção que a gente tá vendo nessa temporada. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse episódio foi que a gente teve o gore bem deixado de lado, né? A gente teve um personagem sendo decapitado e a gente não viu essa cena, o que em outros momentos acredito que teria sido mostrado em American Horror Story. Depois a gente teve a cena do bar em que uma pessoa toma uma facada no pescoço e logo depois dessa cena já é cortado ali pros personagens de novo, então... Mas assim, num panorama geral, eu tô bem feliz com esses episódios, eu achei eles muito bem feitos, eu achei eles muito bem atuados, e eu não achei uma produção fuleira, não me parece uma série pra ser esquecida daqui a 2 dias, então me pareceu vendo esses episódios que teve um empenho de fazer uma coisa um pouco mais profunda e que aquilo ali tá se construindo pra alguma coisa maior. E espero muito que essa construção, por mais que ela seja lenta, isso pra mim não é um problema, contanto que ela culmine em alguma coisa que vale a pena, contanto que a conclusão dela faça esse tempo todo que a gente gastou se debruçando ali sobre aqueles várias e várias horas de episódio, valha a pena. Então, pra um começo de temporada, eu achei um pouco lento, mas ainda assim, eu acho que deu coisas boas o suficiente pra gente, pra que a gente pelo menos fique aqui esperando os próximos episódios e sinta que ainda tem uma esperança da gente ter uma temporada realmente boa, uma temporada interessante, uma temporada com grau de profundidade e seriedade que a gente não vê em American Horror Story há muito tempo. Mas essa é a minha opinião e eu quero saber a opinião de vocês também. O que vocês acharam aí dos 2 primeiros episódios de American Horror Story NYC? Comenta aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixar o like de vocês aqui no vídeo. Lembrando que aqui embaixo tem o meu canal solo aqui no YouTube, o Desiluminado, e também o meu Apoia-se. Nossas redes sociais estão todas aqui na descrição também. E é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.